200 anos de história a serviço do Brasil. Estou falando do Ministério da Justiça, criado ainda no Brasil Império por um decreto de Dom Pedro I. Em 3 de julho de 1822, nascia então a chamada Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça. De lá para cá mudou de nome várias vezes e hoje é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o MJSP. Para celebrar o bicentenário, vamos trazer para você muita história e informação sobre o Ministério e os principais projetos e ações que impactam a vida do cidadão. Neste episódio de estreia do podcast, nosso convidado especial é o ministro Anderson Torres, que completa 1 ano à frente da pasta. Eu sou Roberto Camargo e esse é o MJSP em Foco, que está só começando. Ministro, o senhor pode começar nos contando um pouco da sua trajetória profissional até chegar a titular do Ministério da Justiça e Segurança Pública? Eu sou nascido e criado em Brasília, sou formado em Direito pela Faculdade de Direito do Distrito Federal, do CEUB. Sempre trabalhei nessa área de investigação criminal, entrei na polícia muito novo, passei no primeiro concurso aos 22 anos de idade, na Polícia Civil do Estado de Goiás, onde eu ocupei o primeiro cargo público como agente da Polícia Civil. Depois vim para a Polícia Civil do Distrito Federal, fui para a Polícia Federal e é uma vida toda ligada a essa questão da justiça, da investigação criminal, de melhorar a vida das pessoas, de elucidar crimes, de realmente tentar fazer um país melhor, principalmente combatendo a corrupção, combatendo as grandes organizações criminosas do nosso país. A gente sempre esteve muito junto do Judiciário, do Ministério Público, sempre trabalhando em conjunto com essas instituições, visando aprimorar e entregar um trabalho de qualidade, materialidade, provas suficientes que lastrearam aí muitos processos e muitas condenações. Minha vida sempre foi muito próxima dessa atividade e sempre foi trabalhando nessa área da justiça. E, ministro, como é trabalhar no Palácio da Justiça, essa obra de arte que é a sede do Ministério aqui em Brasília? É um monumento à altura desses 200 anos a serviço do país? Para nós que somos brasilienses raiz, vamos dizer assim, né, a gente acha essa esplanada linda e esse prédio é realmente uma obra de arte. É um sonho trabalhar aqui, a realização de um sonho. Desde criança eu passo aqui, vejo essas quedas d'água, enfim, é uma coisa linda. Esse ministério é um ministério muito importante, é o primeiro ministério da história do Brasil. Então, como eu te disse, para mim tem todo um simbolismo estar aqui hoje, principalmente na condição de ministro da Justiça e Segurança Pública. Vamos aproveitar e fazer então o nosso mergulho na história sobre o Palácio da Justiça. Inaugurado no dia 3 de julho de 1972, o Palácio da Justiça se tornou destaque no complexo urbanístico de Brasília. O projeto do arquiteto Oscar Niemeyer mistura a rigidez do concreto e a fluidez da água. A fachada principal do palácio possui 9 arcos assimétricos que sustentam 6 calhas em níveis variados, de onde precipitam as cascatas, formando um verdadeiro cartão postal. Com influência da arquitetura moderna, o prédio também é cercado por um jardim aquático, projetado pelo paisagista Burle Marx. E por dentro, o Salão Negro completa a grandiosidade do palácio, com enormes luminárias, piso de mármore e painel metálico. São mais de 2.000 placas de aço inoxidável, atribuídas a Atos Bulcão, que foram importadas da Alemanha e hoje refletem os tons escuros dos materiais do espaço que acolhe os principais eventos do Palácio da Justiça. Bacana! Voltando aqui para a nossa conversa com o ministro Anderson Torres, o senhor pode falar um pouco das principais mudanças que o Ministério da Justiça e Segurança Pública passou ao longo desses 200 anos de criação? O Ministério vem se modernizando, vem se atualizando, grande responsável pela defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos, das garantias constitucionais. Enfim, o Ministério da Justiça hoje coordena o Sistema Único de Segurança Pública. Veja a responsabilidade disso num país tão grande, com 27 unidades federadas, tudo muito complexo, e a gente tem feito isso com muita maestria. Somos responsáveis pela defesa da ordem econômica, dos direitos do consumidor.
extremamente importante. O Ministério atua firmemente no combate ao tráfico de drogas e crimes conexos, na questão da recuperação de ativos, extremamente importante, das organizações criminosas, a prevenção e o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, enfim. O Ministério tem uma série de atribuições, é de uma responsabilidade gigantesca, tudo que se faz aqui nesse Ministério, porque pauta, direciona e melhora a vida do povo brasileiro. Uma das missões e desafios que o senhor tem comentado é resgatar o protagonismo do Ministério da Justiça e Segurança Pública nas grandes discussões jurídicas para o país. Como o senhor está fazendo esse trabalho? Veja, diante de tudo que eu falei aqui, da importância, da história do Ministério da Justiça, o Ministério não pode deixar de ser o palco das grandes discussões jurídicas do Brasil. Não pode deixar de ser. Aqui, nós precisamos estar discutindo tudo que está sendo elaborado, por óbvio, junto com os outros poderes, junto com o Congresso Nacional. Nós temos que opinar nos novos códigos, nós temos códigos em discussão no Congresso Nacional. É extremamente importante a opinião do Executivo, em especial do Ministério da Justiça, nessas iniciativas legislativas do nosso país. Os grandes temas que envolvem, que mexem com a sociedade brasileira, trazer isso aqui para dentro e mostrar a opinião do Ministério da Justiça, do Poder Executivo, assessorar o Presidente da República em relação a todos os temas que envolvem a justiça brasileira, que envolvem as relações com o Judiciário. A gente está conversando nesse episódio de estreia do MJSP em Foco com o ministro Anderson Torres. E agora eu pergunto, ministro, no atual governo do presidente Jair Bolsonaro, a segurança pública se tornou prioridade? Como as ações de combate à criminalidade estão sendo executadas? Segurança pública foi e continua sendo uma grande prioridade da nossa gestão, da gestão do governo do presidente Jair Bolsonaro, do povo brasileiro, que demanda a questão da segurança pública. E a gente tem trabalhado muito forte isso. A gente acredita na integração das forças de segurança, com as forças estaduais, com as forças federais, um trabalho conjunto voltado para uma repressão qualificada ao crime organizado. O Ministério da Justiça, desde o início do governo do presidente Bolsonaro, já distribuiu mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais aos estados. Nós temos a previsão de, até o final do ano, agora de 2022, mandar aproximadamente mais 1 bilhão de reais para os 27 estados da federação, para que possam investir em segurança pública, em inteligência, em tecnologia, equipar suas polícias, cuidar das fronteiras, fazer o trabalho de polícia estadual, polícia judiciária, polícia repressiva, polícia preventiva, enfim, equipar as suas polícias. O governo federal tem feito a parte dele. Aumentamos em muito o número de operações integradas, coordenadas pelo Ministério da Justiça. São operações voltadas ao combate à violência doméstica, à violência contra a mulher, à violência contra o idoso, à violência contra as crianças. Enfim, o Ministério tem dado uma prioridade muito grande à questão da segurança pública em nosso país. Acho que a gente tem evoluído. O resultado apareceu no final do ano de 2021. Ficamos extremamente felizes, claro que isso é resultado de muito trabalho, muita integração, mas conseguimos diminuir em 7% o número de homicídios em nosso país. Como eu sempre digo, ao lado da liberdade, que é o nosso grande bem, mas a vida é muito importante, e conseguindo diminuir esses crimes, conseguindo diminuir esses homicídios, a gente vê que o governo está no caminho certo, que as ações estão no caminho certo e vamos intensificar isso para diminuir ainda mais, trazer dias melhores e melhorar a vida do povo brasileiro. E além da segurança pública, o Ministério também abraça outras áreas como a proteção ao meio ambiente e o combate ao desmatamento, por exemplo. Quais as principais ações executadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública nessa área, ministro Anderson? A Operação Guardiões do Bioma foi iniciada ano passado com foco realmente no combate aos incêndios nas matas, nos biomas brasileiros. Lançamos mão de mais de 8 mil profissionais da segurança pública, bombeiros, policiais, pessoas contratadas para evitar as queimadas, enfim. E atuamos naquelas regiões onde todos os anos, sabidamente, o país pega fogo. Foram mais de 17 mil incêndios combatidos, 3.500 ações preventivas, 1.550 multas aplicadas, enfim, os resultados foram espetaculares. Conseguimos diminuir muito o sofrimento das pessoas que vivem nessas regiões e também do meio ambiente brasileiro. A Operação Guardiões do Bioma agora faz parte de uma operação maior
no Brasil, que é a Operação Guardião Brasil. O Ministério da Justiça vai cuidar das diversas áreas, não só meio ambiente, e vai ser tudo dentro dessa Operação Guardião Brasil. Nossa ideia é fazer um projeto gigantesco de segurança pública para o nosso país, intensificar essa ação no Brasil e trabalhar pesado no combate ao crime em nosso país. O senhor já adiantou uma informação nova, que é essa Operação Guardião Brasil. Seria juntar várias ações de segurança pública em diversas temáticas, ministro? Exatamente. Combate ao tráfico de drogas, combate à lavagem de dinheiro, combate à corrupção. Nós vamos montar, como a gente tem feito nessa temática do meio ambiente, na temática dos crimes domésticos, dos crimes contra as mulheres, enfim, centralizar algumas operações integradas aqui no Ministério da Justiça, dentro dessa Operação Guardião Brasil, e realmente tomar conta do nosso país, enfrentar a criminalidade de uma maneira estruturada, de uma maneira eficaz, para que a gente realmente faça a justiça acontecer em nosso país e levar isso e fazer essa sensação de segurança, essa sensação de que a justiça realmente existe a toda a população brasileira, independente da classe social, independente do estado que viva, fazer isso chegar realmente à população brasileira. A defesa do consumidor é uma outra área de bastante peso no MJSP, não é, ministro? O senhor pode nos falar sobre o trabalho desenvolvido pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que inclusive é referência para outros países? É a atribuição do Ministério da Justiça, a gente centraliza isso aqui na Secretaria de Defesa do Consumidor, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Tivemos uma excelente notícia alguns meses atrás, o Brasil realmente foi classificado, avançou na questão da adesão à OCDE, isso para nós é uma grande vitória do nosso país, e a Senacom foi muito importante nisso. Tivemos aí uma resolução de conflitos e reparação de danos muito maior, aumentou bastante isso aqui na Senacom. Os processos decisórios de políticas públicas de proteção ao consumidor aumentaram e muito, e as fraudes de consumo transnacionais também foram elencadas e também foram minimizadas aqui no Ministério. Nós temos aqui, não podemos deixar de falar sobre a plataforma do consumidor.gov.br, tem mais de 1.150 empresas e mais de 4,8 milhões de reclamações finalizadas, com o índice médio de resolução de 80%. Então, o povo brasileiro acredita, tem usado a plataforma e, em média, 80% das demandas têm sido atendidas e resolvidas pelo Ministério da Justiça, sem precisar levar o consumidor à justiça, ações judiciais que abarrotam o judiciário e muitas vezes demoram muito. O Ministério da Justiça e Segurança Pública teve destaque na questão dos refugiados, inclusive dos ucranianos. Junto com o Ministério das Relações Exteriores, foi assinada a portaria que concede visto humanitário para essas pessoas. Como foi esse trabalho, ministro Anderson? O Ministério da Justiça tem feito um trabalho belíssimo nessa questão dos direitos humanos, em especial aos países e às pessoas, nossos irmãos, que estão passando por alguma dificuldade no mundo. Eu ressalto, não podemos deixar de esquecer a Operação Acolhida, dos nossos irmãos sul-americanos aqui, os venezuelanos, que tanto precisam, que estão passando um momento tão difícil naquele país, causado por um regime falido, um regime socialista falido, que obrigou aquelas pessoas a fugir do seu país, pela miséria, pela fome, pela falta de saúde, de educação, pela falta de condições mínimas de viver naquele país. Fizemos uma portaria para acolher os afegãos, também no Brasil, aquelas pessoas que vêm fugindo do que aconteceu, do que restou depois da saída das tropas americanas daquele país, e agora recebendo aqui os nossos irmãos ucranianos que vêm fugindo da guerra. O Brasil mostra, nesse momento, a sua solidariedade com todos esses países e com todas essas pessoas que estão passando um momento de dificuldade. Outro projeto inovador do Ministério é o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que ajuda a encontrar pessoas desaparecidas. Como essa ação impacta na vida das pessoas e também na elucidação de crimes, ministro? Essa é uma das grandes mazelas que o Brasil enfrenta. O desaparecimento de pessoas, o sumiço sem explicação das pessoas. O Banco Nacional de Perfis Genéticos, aqui do Ministério da Justiça, nós passamos aí já de 100 mil cadastros, 100 mil provas, né, que a gente pode usar para poder buscar essas pessoas desaparecidas, para fazer os confrontos. No ano de 2021, esse material genético ajudou em mais de 1.500 investigações criminais no Brasil e participou
da localização ou da não localização também, da não resposta positiva de várias pessoas no país. Faremos uma operação agora no ano de 2022 também, para tentar trazer pessoas, material genético de pessoas desaparecidas, famílias que vivem essa angústia, uma dor que fica para sempre na vida das pessoas, uma pessoa que some sem uma resposta, sem um contato, enfim, pessoas desaparecidas. Os números são muito altos e esse banco de perfis genéticos aqui do Ministério tem ajudado e ainda vai ajudar muita gente a ter pelo menos uma resposta em relação ao seu ente querido desaparecido. Ministro Anderson Torres, quais as perspectivas para esse ano de 2022 aqui no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que, como a gente já destacou, completa em julho 200 anos de criação? O senhor pode adiantar aqui para a gente, em primeira mão, algumas ações e propostas? 2022 vai ser um ano de muito trabalho no Ministério da Justiça, já está sendo. Teremos as eleições esse ano, o Ministério da Justiça estará atento a tudo que acontecerá nas eleições, faremos a segurança aí pela Polícia Federal, acompanharemos a apuração, acompanharemos todo o processo eleitoral que vai ocorrer no ano de 2022, ano de muito combate ao crime organizado, de muitas operações, de uma melhora na segurança das fronteiras, a integração das forças de segurança. Acho que vai ser um ano muito bom para o Ministério, muito bom para o governo brasileiro. E antes da gente terminar, que mensagem o senhor deixa para os profissionais de segurança pública e para todos os ouvintes? Uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, que continuemos aí com as nossas atividades. Os profissionais da segurança pública, sei da dificuldade do trabalho dos senhores, do dia a dia dos senhores. Os senhores são realmente verdadeiros heróis da sociedade brasileira. Sair de casa todos os dias para combater a criminalidade talvez seja uma das tarefas mais difíceis da humanidade. Então fica aqui meu carinho, meu respeito a todos os senhores. Para a população brasileira, acreditem no Brasil, acreditem no trabalho que vem sendo feito, que é um trabalho de resgate, é um trabalho de respeito ao povo brasileiro, ao dinheiro do povo brasileiro, aos recursos públicos no Brasil. Tudo isso tem sido feito por esse governo do presidente Bolsonaro. Fica aqui meu carinho, meu respeito e minha homenagem a todos do povo brasileiro. Obrigado, ministro Anderson Torres, pela participação no MJSP em Foco. Obrigado, até a próxima. Bom, a gente termina aqui e agora você sabe que tem mais esse canal para conhecer melhor as ações da Justiça e Segurança Pública. Eu sou Roberto Camargo e te espero no próximo episódio do MJSP em Foco. Não perca! Bicentenário MJSP. Justiça e Segurança Pública cada vez mais fortes.